O Ministério da Saúde anunciou ontem mudanças no tratamento da hepatite C. A ideia é que todos os pacientes diagnosticados com a doença sejam tratados com um grupo de medicamentos que hoje é direcionado para pessoas com hepatite em estágio mais avançado. Para entender melhor essa mudança, a gente conversa com o médico infectologista Antônio Araújo. Doutor Antônio, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite. Começar, na verdade, o Ministério anunciou inicialmente que seriam para todos, mas não é para todos os pacientes, né? Isso seria o óbvio e seria o melhor para todos os pacientes que têm hepatite. Mas nós sabemos que o Ministério apenas fez duas modificações. Ele colocou um novo medicamento para tratar o genótipo 1 ou pacientes renais crônicos e aumentou ou melhorou a fibrose do paciente para F2, porque antigamente, até ontem, só era aquele paciente que era contemplado, era aquele paciente que apresentava F2 há 2 anos atrás e não tinha direito que tinha F2 agora. Para a gente entender, F2 é um estágio? O estágio da doença, que é F0, F1, F2, F3, F4, é fibrose, cirrose e câncer. Uhum. Os medicamentos usados logo no início, nos estágios mais iniciais, eles são medicamentos mais leves? O que acontece? Eu sou da época que comecei a tratar a hepatite C com um medicamento chamado corticoide, que era terrivelmente, não melhorava nada, pelo contrário, se tentava tratar alguma coisa. Depois chegou o interferon convencional, que também não tratava ninguém. Depois apareceu o peginterferon e ribavirina, que tinha a possibilidade de ter uma resposta satisfatória de 40% a 50% em alguns pacientes. 50% tomava a medicação, tinha seus terríveis efeitos colaterais e não tratava. Agora, teve também outros medicamentos que foi lançado há 2 anos atrás, que é Boceprevir, Teleprevir, esses medicamentos terrivelmente. Alguns doentes melhoraram, alguns doentes negativaram a sua hepatite, mas muitos faleceram dos efeitos colaterais. Nossa. E essas drogas agora que nós achamos drogas de ação direta, são drogas que têm um benefício espetacular, têm uma resposta virológica sustentada espetacular, entre 95% a 98% dos pacientes têm uma resposta de cura e não tem quase nenhum efeito colateral em relação aos outros medicamentos que já se foram, graças a Deus. Doutor Antônio, agora, o que é a hepatite C, para a gente entender? Olha, a hepatite C é uma lesão provocada no fígado por um vírus chamado vírus C, que tem o vírus A, o vírus B, o vírus C, o vírus D, o vírus E e o F. Então, o que chama mais atenção são os 3 hepatites, hepatite A, hepatite B e hepatite C para nós aqui. Na Amazonas você tem a D com maior frequência, mas para nós aqui do Norte e Nordeste, essas 3 hepatites é que chamam mais atenção. A hepatite A é uma hepatite autolimitada que você tem e muitas vezes você nem percebe que está tendo, é uma gripe qualquer. A hepatite B é uma hepatite que você não tem ainda uma cura definitiva e a hepatite C agora tem uma cura que vai chegar quase a 100% com outras drogas que virão já em ação. Só para a gente deixar então claro, o Ministério da Saúde está aí estimando que para o final de 2018 cerca de 135 mil brasileiros sejam diagnosticados com hepatite C. Quais são as formas de prevenção, doutor Antônio? Olha, nós sabemos que a transmissão das hepatites A, B e C são diferentes. A A é através de alimentos e água contaminada. Li um artigo recentemente que a A provavelmente vai ser incluído na transmissão sexual, tá? Porque alguém está se contaminando hoje através da hepatite A. A B é mais pacientes vertical, sexual, muito AB, e parenteral. Então, esses são os meios de contaminação da hepatite B. E a C, mais parenteral. E pode ser sexual, mas com pequena quantidade de pessoas, e também vertical, que também é muito difícil. É preciso tomar todos os cuidados, né? Doutor Exatamente. Antônio Araújo, médico infectologista, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.